Uma das principais razões pelas quais o Brasil e a América do Sul têm crescido menos que outras regiões do mundo pode ser explicada pela sua geografia. Isto só acontece porque as Américas são compostas por 3 subcontinentes, sendo a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós somos a única América que foi colonizada pelos portugueses, o que explica muito como as coisas seguiram até os dias de hoje. No entanto, existem algumas vantagens geográficas que estão ajudando o crescimento da região. Aqui temos os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, contando também com os territórios da Guiana Francesa e das Ilhas Malvinas, sendo a Guiana Francesa a única nação europeia com território na Amazônia. A floresta amazônica foi um importante fator que dificultou guerras entre os países mais ao norte da América do Sul. Sua mata fechada e dificuldade de locomoção tornam a logística de uma invasão extremamente difícil e cara. Assim, a floresta amazônica tem servido como um importante obstáculo geográfico para qualquer potencial invasor. Houveram guerras internacionais envolvendo a América do Sul, mas a maioria dos conflitos foram entre os países da região. A Guerra do Paraguai, conhecida como a Grande Guerra da Tríplice Aliança, envolveu o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Império do Brasil, iniciando em 1864, quando o Paraguai decidiu invadir o território brasileiro do Mato Grosso do Sul, na fronteira entre os dois países. Em resposta, o Brasil mobilizou seu exército e marchou para o Paraguai, juntamente com as tropas argentinas e uruguaias. A guerra durou 6 anos e acabou com a vitória da Tríplice Aliança. No entanto, o Paraguai sofreu grandes perdas em termos de vidas humanas e de recursos naturais, o que levou à sua perda de estabilidade política e social nos anos seguintes. Em outro período da história, existe uma controvérsia envolvendo a Argentina e o Reino Unido. Em 1982, a Argentina invade as Ilhas Malvinas, dando início à guerra. Os britânicos responderam rapidamente, enviando uma força expedicionária. Após 2 meses de combates intensos, os britânicos conseguiram vencer a Argentina e reafirmaram sua soberania sobre as ilhas. Desde então, a Argentina insiste na posse das ilhas, tendo base em argumentos históricos e geográficos. O Reino Unido, por sua vez, sustenta que a população das ilhas é composta por cidadãos britânicos e que eles têm o direito de posse, mas até agora nenhuma solução definitiva foi alcançada. Sabendo essas características da América do Sul, podemos analisar desde já os aspectos físicos. Ela é dividida em América Andina, América Platina, Guianas e Brasil. A América Andina compreende os países da Cordilheira dos Andes, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A América Platina é formada pelos países da planície que fica entre a Cordilheira e o Oceano Atlântico, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Já as Guianas são apenas 3 países do norte da América do Sul que ficam no escudo das Guianas. O Brasil é o maior país da América Latina e da América do Sul, abraçando aproximadamente metade do continente sul-americano. Na Cordilheira dos Andes temos a mais extensa cadeia de montanhas do mundo. Ela se estende por quase 7.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul, separando o continente da Antártida. O Brasil não faz parte da cordilheira, mas pode ter existido um impacto significativo na economia e na política da região, pois dificulta o acesso bioceânico, ou seja, o acesso entre os oceanos Atlântico e Pacífico.
principalmente porque a maior parte da cordilheira é inacessível devido às suas elevadas altitudes e condições de clima extremo. Como resultado, os países da América do Sul não conseguem construir estradas ou ferrovias de fácil acesso nessa região e precisam utilizar rotas marítimas mais longas para comercializar com as outras partes do mundo. Transportar pelo mar é muito mais barato. Isso se deve ao fato de que os navios podem transportar grandes quantidades de carga por longas distâncias, o que torna o custo do transporte por navio muito menor em relação a outras formas de transporte. Quando um rio é bem aproveitado, ele se torna uma infraestrutura praticamente gratuita fornecida pela natureza. Você não precisa gastar milhões construindo estradas ou ferrovias, ele pode fornecer energia, transporte, água e até mesmo alimento para uma população, permitindo um tráfego marítimo muito mais eficaz. Em exemplo, os Estados Unidos possuem o rio Mississippi, um dos maiores rios do mundo que corta o país de norte a sul e é ligado ao mar. Já na América do Sul, os principais rios são o Amazonas, o Rio da Prata e o Rio Paraguai. Apesar da enorme extensão do rio Amazonas, ele é completamente distante das capitais e metrópoles ao sul, como São Paulo. Os rios navegáveis em São Paulo, Paraná e Minas Gerais saem do Rio da Prata e, infelizmente, não há saída direta para o mar brasileiro. Se fosse possível, isso traria um benefício gigantesco para o país nas exportações. Então, barcos e embarcações que partem ou chegam no Porto de Santos precisam fazer um grande caminho via terrestre para a mercadoria adentrar o país. O custo do frete aumenta e o tempo gasto para fazer esse trajeto também é maior. A grande extensão da costa do Brasil representa um grande benefício para o país, como a facilidade de comunicação e transporte entre os estados e diversos portos espalhados pela costa que facilitam o escoamento da produção. No entanto, essa característica também tem algumas desvantagens. Os primeiros colonizadores portugueses chegaram muito pelo litoral, pois as áreas montanhosas do interior são menos acessíveis do que as regiões costeiras, o que torna difícil explorar em algumas regiões. Dessa forma, o interior do país é menos habitado e possui menos infraestrutura que a região litorânea, mas foi somente tempo depois que o interior do país começou a ser explorado. A zona temperada é aquela que está localizada entre a zona polar e a zona tropical e compreende as áreas do planeta onde o clima é ameno. A temperatura média não é muito alta nem muito baixa e as estações do ano são bem definidas. É nesta zona que se encontra a maior parte da população mundial, pois é aqui que as condições são ideais para a agricultura e outras atividades humanas. Enquanto a maioria das outras regiões do mundo tem apenas um clima, a América do Sul está dividida tendo os dois climas, o tropical e o temperado. Em 1914 foi aberto o Canal do Panamá, que oferece uma rota marítima direta e rápida entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o que representa uma vantagem geográfica para os países das Américas. Ao longo dos anos, o canal sofreu diversas melhorias e ampliações, tornando-se cada vez mais eficiente e capaz de atender a grandes navios e é uma importante alternativa de ligação entre as Américas e a Ásia. Existem outros fatores importantes para compreender a economia da América do Sul que vão além da geografia, é o modo com que as colônias foram criadas. A região foi colonizada por Portugal e Espanha, com o objetivo de ser uma colônia de exploração e não de povoamento. Isso significa que as colônias foram criadas para extrair recursos da região e não para criar uma população permanente. Como resultado, a América do Sul teve uma economia subdesenvolvida durante o período colonial, pois seus recursos naturais foram continuamente extraídos sem reinvestimento na região. O Brasil foi o único que, após ter saído da colonização portuguesa, ao invés de adotar uma república, se tornou uma monarquia, o Império do Brasil.
Avançando no tempo, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam em estado de alerta constante, temendo que o comunismo se espalhasse pelas Américas, passando a maior parte da Guerra Fria monitorando e intervindo nos países da América do Sul, que pareciam ameaçados pelo comunismo. Nos anos 1980, essa política americana foi questionada e muitos países da América do Sul passaram a buscar um caminho independente, sem intervenção americana. Isso ficou conhecido como a Ameaça Vermelha. A América do Sul era particularmente vulnerável a essa ameaça, já que vários países da região já haviam adotado regimes comunistas. Os norte-americanos realizaram diversas ações militares e diplomáticas na região, visando impedir o avanço do comunismo. Quando se trata de eventos naturais, a América do Sul é uma das regiões no mundo mais analisadas. Isso se deve à sua localização em um lugar relativamente seguro do planeta, fora da zona de atuação das grandes placas tectônicas. Isso significa que a América do Sul é um dos lugares menos propensos a sofrer com grandes terremotos e furacões. Por outro lado, a América do Sul não está completamente protegida dos terremotos. O Chile, por exemplo, localizado no extremo sul, sofre regularmente com terremotos devido à sua proximidade com a placa tectônica Nazca. Embora a costa brasileira esteja localizada em uma região de clima tropical, o Atlântico Sul não é favorável para a formação de temperaturas mais elevadas. A temperatura da superfície do mar é um dos principais fatores que contribuem para a formação de tempestades tropicais em oceanos mais quentes. No entanto, as águas do Atlântico permanecem relativamente frias, não apresentando temperaturas maiores que 26 graus, próximo à costa brasileira. Essas temperaturas mais baixas inibem a formação de furacões na região. Cada país tem sua própria história, cultura e clima. Na América do Norte, os Estados Unidos se beneficiaram da geografia estratégica a seu favor, com acesso bioceânico, compra de terras agrícolas valiosas e rios navegáveis que irrigam o país. Deixo com você esse vídeo, O Império Inevitável dos Estados Unidos.